Olá, eu sou o Pedro Celidônio, sou facilitador de barras de Axis e hoje eu quero passar para você informações sobre o curso Barras de Axis, como é e o que se esperar dessa classe. Então, devido ao grande impacto que as barras de Axis está gerando aí na vida das pessoas, tem muita gente me escrevendo e perguntando sobre o curso de barras de Axis, como é e o que se esperar dessa classe. E eu resolvi gravar esse vídeo até para explicar exatamente, né, o que acontece, como funciona uma barra de classe de Axis. Antes de falar sobre a classe de barras, eu gostaria de dar algumas explicações gerais para facilitar o entendimento, né, do que é barras de Axis, o que é Axis Consonance. Então, quando falamos classe de barras de Axis, na realidade nós estamos falando de um treinamento, né? Classe é simplesmente o termo que nós utilizamos dentro de Axis Consonance. Ou seja, classe, treinamento ou curso é tudo a mesma coisa, fique tranquilo. Um outro esclarecimento é sobre o nome barras de Axis e Axis Consonance. Então, Axis Consonance é um conjunto de processos e ferramentas que facilitam a expansão da consciência. Tudo bem? Então, Axis Consonance é um conjunto de processos e ferramentas e é também o nome da empresa fundada por Gary Douglas, que contém toda uma linha aí de treinamento para a expansão da consciência. Então, Axis, ele é a empresa e também o método como um todo, um método global. E esse método também engloba aí as barras de Axis, que na realidade as barras são a base de todas as ferramentas dentro do Axis. Foi a primeira ferramenta aí que o Gary trouxe para nós. E poderíamos dizer que ela é a porta de entrada para o Axis, é o pré-requisito para os outros treinamentos. Então, quando você participa de uma classe de barras de Axis, você se torna um praticante de barras de Axis, podendo aplicar sessões e ser remunerado por isso. O preço de uma sessão ele não é tabelado. Vou dar aqui um número, mas cada praticante cobra aquilo que entende, né, de acordo com o resultado que ele gera, que varia de 150 a 300 reais, mais ou menos é a média geral. Mas isso, novamente, depende de praticante para praticante. Uma sessão, ela dura em média 1h30, mas também depende de praticante para praticante. Eu, por exemplo, eu faço coach com barras, tem outras pessoas que fazem outras técnicas. E o que é uma sessão de barras, né? É uma modalidade de toque suave que consiste em percorrer 32 pontos energéticos que são localizados na nossa cabeça, que nós chamamos de barras. E tais barras, elas conectam com pontos específicos e se correlacionam com diferentes áreas e aspectos da nossa vida. Então, durante essa sessão de barras, o praticante ele toca suavemente, né, os pontos para liberar cargas eletromagnéticas e de todos os pensamentos, ideias, atitudes, decisões e crenças que podem ter limitado o seu cliente em determinadas áreas da vida. Então esse método ele já é praticado em 170 países ao redor do mundo, já existe aí há praticamente 30 anos, chegou ao Brasil faz 4 anos, e agora ele vem transformando, impactando a vida de milhares de brasileiros, né? Como pode melhorar. Ainda bem que chegou. E é uma poderosa ferramenta que vem sendo praticada aí por famílias, escolas, empresas, atletas, psicólogos, artistas, enfim. Barras é muito bom. Então agora que você já sabe o que são as barras de Axis, né, que é o primeiro treinamento dentro do Axis Consonance, já sabe o que é o próprio Axis, né, que é um conjunto aí de processos e ferramentas, e também o nome da empresa. Então, como funciona uma sessão de barras e qual é o valor médio, né, o tempo de duração e como você pode se tornar um praticante. Então, vamos falar um pouco como é essa classe e o que esperar dela. Então, quem pode fazer? Primeiro, não tem pré-requisito, qualquer pessoa pode fazer a classe de barras de Axis. Ela também é ideal e recomendada para profissionais, né, terapeutas, né, que buscam novos métodos de tratamento eficazes, como terapeutas, psicólogos, hipnoterapeutas, enfim, profissionais de saúde, coaches, como eu, profissionais de PNL, profissionais que atuam com práticas integrativas ou pessoas interessadas na ampliação aí do seu conhecimento,
né, sobre tais práticas energéticas com foco na expansão de consciência. Enfim, entre outros. É bom para todo mundo. Então vamos começar por aquilo que você vai aprender, né, durante aí essas 8 a 10 horas, que é uma classe de barras de Axis. O primeiro são processos energéticos que nós podemos aplicar em nós mesmos e está relacionado com a energia do nosso corpo ou do ambiente e como usar isso. Ou seja, entender como o seu corpo pode te ajudar a tomar decisões assertivas. Okay? Segundo, processos verbais, que é onde nós utilizamos para situações que estão nos incomodando, ou seja, nós trazemos à tona a energia de toda essa situação e rodamos o processo verbal, sendo que o principal é chamado de enunciado aclarador, que é uma frase para dar a volta aí na nossa mente consciente, destruir e descriar aquela situação que está nos incomodando ou mesmo nos limitando. Depois, processos corporais, que são os 32 pontos na cabeça, que estão diretamente relacionados com as diversas áreas da nossa vida, como dinheiro, cura, comunicação, criatividade, entre outros. Por exemplo, a barra do dinheiro, ela seria como um arquivo e lá dentro tivesse várias informações com todas as considerações que um dia nós pensamos ser importantes. Também contém crenças limitantes ou mesmo ponto de vista com relação ao dinheiro que você ou eu entendemos, né, não abrir mão disso e que inconscientemente pode estar nos prejudicando. Então, ao tocar esse ponto, né, nossa consciência começa a entender o que são esses arquivos, se eles estão repetidos, se eles são obsoletos, se eles ainda servem para a nossa realidade atual, e começa a fazer uma limpeza de tudo isso, apagar tudo aquilo que possa estar nos impedindo de ter sucesso naquela área. Então seria como apertar a tecla de delete aqui do nosso Note, né, e apagar esse arquivo. Depois tem um mantra do Axis, talvez você já tenha ouvido falar, que é tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Então é uma frase de empoderamento que você deve usar todos os dias. E eu irei te ensinar como utilizá-la de forma melhor. Algo super importante são as ferramentas. E a principal delas é ficar na pergunta. Ou seja, nós vamos lhe ensinar como usá-la. Isso vai abrir um mundo de infinitas possibilidades para você. Eu já utilizava as perguntas nas minhas sessões de coaching, mas a forma como as utilizo hoje, depois que eu fiz algumas classes avançadas dentro do Axis, e principalmente a barra, então mudou totalmente o resultado que eu comecei e passei a gerar para os meus clientes. Você vai aprender, ou seja, como ficar na pergunta e não ir direto para as respostas. Tem uma frase do Gary que diz o seguinte: a pergunta empodera e a resposta desempodera. Isso porque normalmente quando nós temos as respostas para tudo, nós temos as respostas imediatas, provavelmente nós estamos respondendo de acordo com um interessante ponto de vista já pré-formatado na nossa mente e que talvez não seja a resposta correta. Então, um exemplo. Quais são as infinitas possibilidades que estão disponíveis para mim que nunca considerei e que, se considerasse, mudaria tudo na minha vida imediatamente? Show! Então faça a pergunta e esteja presente para receber a resposta da sua consciência e não da sua mente. Tem uma frase que diz o seguinte: a mente mente. E isso tudo eu vou te ensinar aí durante a classe, esse tempo que nós vamos passar junto, essas 8 horas a 10 horas. Depois tem a frase maluca, utilizada para reduzir aquele barulho mental que normalmente nos atrapalha o dia inteiro, como ansiedade ou mesmo até insônia. Ele é fantástico para insônia. Para você ter uma ideia, eu tomei remédio para dormir durante 18 anos da minha vida. Isso mesmo, 18 anos. Depois que comecei a correr as barras e usar a frase maluca, parei com esses medicamentos. Ou seja, para mim, só por isso já valeu ter feito esse curso. O que mais? Becamex, né? Fazendo uma analogia, seria como um software que nós temos instalado aí na nossa mente
que nos deixa ligado no piloto automático e faz com que percamos muitas possibilidades que estão disponíveis aí e nós não conseguimos enxergar porque estamos aí na correria do dia a dia. Enfim, ou seja, iremos ver uma série de técnicas, de ferramentas para a expansão da consciência. E agora, o que é consciência? Então, segundo o Axis, consciência inclui tudo sem julgamento. Ou seja, é a disposição de estar totalmente presente e consciente em todas as áreas da sua vida. É muito show quando nós conseguimos fazer isso. É a habilidade de estar presente para as possibilidades mais assertivas da nossa vida. Então, como pode melhorar ainda mais? Você passa a entender o que são os seus pensamentos, que são os seus sentimentos, que são emoções. Ou seja, você só precisa entender e não precisa viver de acordo com eles. O nosso ponto de vista cria a nossa realidade. A nossa realidade não cria o nosso ponto de vista. Meio maluco, mas você vai entender tudo isso. Então, expandir a consciência para mim é poder ultrapassar todos aqueles limites que foram implantados em minha mente, ou que trouxemos de vidas passadas, ou mesmo que nos impede de alcançar aquilo que é nosso por direito. É estar mais presente, se sentir mais leve, mais feliz, quebrar padrões que nos atrapalham. Eu não sei você, mas eu, pelo menos, já consegui identificar padrões que me impediam de ultrapassar determinados limites. Parece que você sempre vai até um determinado ponto e não consegue mais ir além. Aquilo acaba te desmotivando e te leva para baixo novamente. Depois você tem que recomeçar tudo isso. E na classe você vai aprender a destruir e descriar esses padrões, ou seja, ultrapassar esses limites. E o que mais podemos falar sobre o curso de barras de Axis, como é e o que nós podemos esperar da classe? Quando você conhece uma terapia que te deixa mais leve, mais tranquilo, mais presente, quem não quer aprender como funciona tudo isso de acordo com uma nova realidade, não é mesmo? Então, barras de Axis é você se conectar com o ser infinito que somos e estar presente para ficar, mas no ser, perceber, saber e receber. Então, perceber que a vida pode ser diferente de tudo aquilo que você achava. Perceber o que você é e muito mais do que você imagina. O que você é o único responsável por criar uma realidade para a sua vida. Parar de julgar e começar a receber muito mais do universo. Receber saúde, paz, dinheiro. Então, como pode melhorar ainda mais tudo isso? Você passa a estar num estado de presença que você simplesmente sabe que sabe. Não interessa o como. Você sabe, pronto, sem forma e estrutura. E isso é um pouco daquilo que você vai desenvolver, como o autoconhecimento. O propósito de Axis ele é sensacional, que é empoderando as pessoas a saberem que sabem. Essa é uma das primeiras frases da apostila. Empoderando as pessoas a saberem que sabem. Muito bacana. Então, todas as técnicas e ferramentas que você irá aprender na classe, primeiro você utiliza para você e depois você contribui com as outras pessoas. O que mais? É um curso que trabalha com muita energia, pode ter facilitações durante a classe. Facilitações são situações trazidas por alunos e que, se houver entendimento, elas podem ser tratadas dentro da classe. É uma contribuição que eu posso fazer. E o que mais iremos ver na classe de barras? Bom, só por isso já vale a pena fazer essa classe. É a classe de um dia e tem um tempo médio aí de 10 horas entre teórico e prático, coffee break, um intervalo para o almoço. Então, logo no início você recebe uma apostila em português e mais materiais de apoio para identificar os 32 pontos. Durante a classe, nós também iremos assistir ao vídeo de uma sessão de barras com o Gary Douglas e o Dr. Dan Heer, que eles são os fundadores de Axis. Então, na parte prática, que é o final do dia, você vai aplicar e receber sessão de barras de Axis, onde já começa a praticar as suas sessões. Você recebe um certificado internacional assinado por mim, que vem do Axis, de praticante de barras de Axis. E já pode começar a aplicar em familiares, amigos ou mesmo como um terapeuta remunerado. Não usamos muito o termo de terapeuta, mas para entendimento
aqui serve. E você recebe informações para criar sua conta na plataforma do Axis e registrar todo o seu caminho dentro dele. E isso é o que acontece numa classe de barras de Axis. O preço do treinamento, ele é tabelado mundialmente pelo Axis, ou seja, todos os facilitadores devem honrar e praticar o mesmo preço, sendo R$ 1.100 para a primeira classe e R$ 550 para as classes de repetição. E aí você pode perguntar, mas Pedro, por que eu preciso fazer a classe de repetição? E na realidade você não precisa, ok? Mas existem duas situações que podem te levar a querer repetir essa classe. A primeira dela é a atualização. Então sempre que são recebidos novos processos dentro das barras, toda a apostila, toda a classe é atualizada. E a segunda é para quem deseja evoluir dentro do Axis. Se você quiser se tornar um facilitador de barras de Axis, como eu, né, dar esses treinamentos, você precisa fazer 3 classes com facilitadores diferentes. Uma comigo e outra com outros colegas. Depois, quando você se certifica como facilitador, você pode continuar aplicando as barras e também dar treinamentos para formar novos praticantes e também receber por isso. Então, como pode melhorar ainda mais? Então, você sendo um praticante de barras e um facilitador de classes de barra, você facilmente consegue ter um rendimento aí perto dos R$ 10.000 ou acima disso. Então, nada mal, não é mesmo? Depois tem outros cursos, outras classes mais avançadas, como o Fundamento, o COP, que é a sigla para Escolha de Possibilidades, que te levam a um outro patamar de expansão da consciência, um outro nível. Mas para isso você precisa ter primeiro uma classe de barras de Axis. Para você ter uma ideia, eu convivia com uma situação há 18 anos que foi a perda de uma pessoa muito querida. Né? E apesar da aceitação, não tinha outro jeito, né? Eu não tinha o entendimento do porquê isso tinha acontecido. E quando eu fiz a classe avançada do Fundamento, eu tive esse entendimento. Então, na realidade, eu passei a ver de uma outra forma. Não foi uma perda, e sim um presente que me foi oferecido durante a existência dessa pessoa aqui nesse planeta. Ou seja, você passa a viver sobre uma realidade mais leve. Tem uma frase em Axis que é fantástica. Se a sua mente racional fosse incrivelmente fantástica, determinadas situações já teriam sido resolvidas, não é mesmo? Então, caso resolva vir fazer esse treinamento comigo ou com algum outro colega, facilitador, a minha orientação é a seguinte: esteja aberto a receber, se permita ser presenciado com um dia que faça toda a diferença na sua vida. Então, como pode melhorar ainda mais tudo isso? Como pode ser mais divertido? Eu normalmente eu faço 2 classes por mês aqui em Alphaville, no nosso espaço, aqui em São Paulo. Mas também faço treinamentos em outras cidades, em São Paulo mesmo, na capital, no centro, né? Ou em outras cidades, outros estados, onde eu entendo que serei uma contribuição para as pessoas. Então você que me acompanhou até aqui, que realmente deseja saber mais como expandir a sua consciência, né? Ou fazer mais perguntas, e comece já por essa. Fazer esse curso é leve para mim? Se for, entre em contato, preencha o formulário e vem aqui para o mundo de Axis. E tudo que impeça que isso aconteça, vamos destruir e descriar agora? Então é isso, espero ter contribuído para o seu entendimento sobre o curso de barras de Axis, como é e o que esperar da classe, e com certeza nos veremos em breve, ou aqui ou em algum lugar desse planeta. Bye!